Reafirmamos aqui que não é uma paralisação do expediente. Repetimos, não é, nem se trata de uma paralisação do expediente do Judiciário. Trata-se de uma rápida audiência pública sobre este tema de interesse geral. Portanto, quem tiver compromissos agendados, que sigam para eles após pequena tolerância por este ato. Nós estamos aqui, eu, Elias Matarassari, Danilo Rodrigues Alves, com nossas associações brasileira e paranaense dos advogados criminalistas. Estamos também contando e honrados com a presença do Dr. José Lúcio Long, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Paraná. Em seguida teremos a palavra para ser usada por todos aqueles que previamente se inscreveram. Nós temos representantes dos oficiais de justiça, advogados, estagiários, temos o Sindijust fazendo representar por André Vieira. Enfim, é uma audiência pública respeitosa, dentro dos limites da legalidade, e tudo o que tratamos aqui está sendo gravado em vídeo, e este vídeo será encaminhado para os chefes dos poderes estaduais, para que eles possam ouvir e garimpar os reclamos da comunidade jurídica. Nós vamos também disponibilizar este conteúdo no YouTube para que todos possam acessar e opinar. Senhoras, senhores, no dia 26 de outubro, fomos surpreendidos com tremores, pânico e abandono do prédio às pressas. Portanto, nós estamos preocupados com a segurança dos juízes, dos promotores, dos advogados, dos serventuários, dos estagiários, pessoal em geral, e principalmente o cidadão que vem aqui buscar justiça. Portanto, nossa primeira reivindicação é que o Tribunal de Justiça subscreva pelo seu departamento de engenharia um laudo conclusivo dessa vistoria, para que nós possamos ter acesso e, inclusive, colocá-lo em discussão. Não foi divulgado até a presente data, nós então reivindicamos de plano que esse laudo seja confeccionado e subscrito. Existe também a Circular 03/2012, aqui da direção, que clama, que pede para que o Departamento de Engenharia de pronto assine este laudo técnico. Senhoras e senhores, nós estamos ansiosos pelo novo Fórum Civil, mas enquanto isso não acontece, nós temos que buscar segurança e minimização do problema vivo. Por exemplo, como reduzir a sobrecarga deste prédio, se é que existe sobrecarga, o laudo não veio ainda. Como fazer para retirar do prédio tudo que seja supérfluo até que as novas instalações se consolidem. Estes e outros assuntos surgirão no decorrer desta audiência pública. E alerto aqui que deverão ser postos de maneira respeitosa, não se quer outra coisa que não levar tranquilidade aos que nele transitam, aos que nele trabalham. É um assunto, senhores, que envolve vidas, profissões, não pode ser tratado em quatro paredes. Por quê? Porque foi dado um grito aqui no dia 26 para abandonar o prédio. E as pessoas desceram pelas escadas, apavoradas. Enfim, é momento de fazermos uma reflexão. E digo aqui ao lado do nosso presidente José Lúcio Long que depois que acontece o problema, não adianta nós irmos aqui aos nossos familiares trazer aí cartinhas, flores, ursinhos, orações,
acenderem velas sobre os escombros e regarem até escombros a lágrimas. Não é isso. Nós queremos prevenir qualquer tipo de incidente maior. Vamos falar em cautelas. Falamos aqui em nome de muitas pessoas que não podem expressar opinião, às vezes por problemas hierárquicos, por inibição ética, enfim. Nós queremos hoje aqui ser a voz daqueles que não podem falar. Além desses previamente inscritos, aqueles que pretendam falar deverão se inscrever, mas vamos combinar alguma coisa no seguinte sentido: o uso da palavra por 5 minutos e, sempre no final, reservem os 2 últimos minutos para fazer uma síntese do que você está sugerindo ou sustentando. É muito importante para a compreensão das autoridades. A primeira a fazer uso da palavra aqui será a secretária Renata Galeno Fernandes, que aglutinou todos nós nesse evento, e quero dizer de público à cúpula do Judiciário Paranaense: devem os senhores se orgulhar de ter uma servidora como Renata Galeno Fernandes, que aglutinou todos nós para trazer a tranquilidade aos que trabalham na justiça. Com a palavra, Renata, e quero já te parabenizar aqui pessoalmente. Vi em você uma grande funcionária do Judiciário, vi em você uma pessoa preocupada realmente com a prestação de um bom serviço. E até quero dizer a todos que este evento foi mobilizado pelo Facebook. E nós queremos criar do Avante um grupo no Facebook que trata desses assuntos ligados ao Judiciário, como, por exemplo, as instalações do Juizado Especial. Lá também ninguém é a favor daquela instalação, é muito precária. E nós vamos hoje iniciar esse grupo que vamos denominar Amigos do Judiciário. Ficam todos convidados a participar e a debater. Talvez possamos nos preocupar com outras causas tão nobres quanto essa. Com a palavra, Renata. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de todos que, através da rede social, tenham aderido a este ato, tenham visualizado, tenham comentado, e pela grande mobilização que nós percebemos através do número de pessoas, independente de quem seja, tenham aderido, percebemos que a preocupação não era nossa, era de todos. Por esse motivo, agradeço a presença de todos que tenham aderido e reconhecemos, inclusive, a preocupação da cúpula do tribunal, da qual sou servidora com muito orgulho, na preocupação com as instalações desse fórum. O que queremos hoje é que se reflita sobre tudo isso, e também nos preocupa o fato de que evacuações desnecessárias venham a ocorrer. Por isso pedimos a publicação de laudos conclusivos que garantam justamente a confiabilidade deste edifício Montepar para realizarmos o nosso trabalho com seriedade até que fique pronto o novo Fórum Civil que o Tribunal já está construindo. Eu agradeço a todos vocês e eu quero passar a palavra para o primeiro que nessa audiência pública, que será mediada pelo Dr. Elias, como ele já disse, vierem a falar. Em primeiro lugar, eu quero passar a palavra a um dos representantes de uma das classes que frequenta esse edifício diariamente, que é o estagiário Limpo, que vai dizer da classe de estagiários sobre a nossa preocupação. Repito, a nossa preocupação é para evitar novos incidentes, é a prevenção para que não se chamem evacuações desnecessárias que atrasem o nosso trabalho, porque nós que trabalhamos aqui precisamos desse prédio, assim como todos os advogados aqui presentes, que irão falar melhor do que eu, porque eu não sou advogada, eu sou servidora, trabalho no segundo andar com muito orgulho. Então passo, por favor, doutor Elias, a palavra para mim. Eu quero que ele fale na classe de estagiários e em seguida nós vamos trabalhar e o senhor conduzirá a audiência. Muito obrigada a todos. Limpo.
Nós vamos inverter aqui a ordem de inscrição para que o Lincoln faça uso da palavra. E a palavra é sua. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecemos a presença de todos que se mobilizaram a estar aqui presente neste evento, nessa audição pública que está sendo realizada aqui ao fórum. Como estagiário, eu posso ressaltar que a gente não está aqui para julgar o mérito, porque todos nós, usuários, servidores, estagiários, sabemos das dificuldades físicas que a gente enfrenta há vários anos nesse prédio. Nós estamos aqui à procura apenas de uma tranquilidade para exercer nossas funções, uma tranquilidade, uma segurança para que a gente possa trabalhar e que não ocorra, né? Que não venha a ocorrer uma possível evacuação novamente ao prédio, porque isso dificultaria ainda mais o nosso trabalho. Eu acho que a princípio seria isso. Vamos dar sequência. Imediatamente, quando a Renata manifestou a preocupação, Danilo Rodrigues Alves, que é presidente da Associação Paranaense de Criminalistas, aliás, quero fazer aqui um elogio público ao trabalho que o Dr. Danilo vem realizando frente à Associação dos Criminalistas. E, de pronto, Danilo já encampou a luta, já quis ser a voz daqueles que não tinham condição de falar. Aliás, isso é muito próprio do criminalista. Como somos anfitriões aqui todos juntos, eu vou pedir que você faça uso da palavra por alguns minutos, até para mesmo dar as suas impressões. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu, na condição de presidente da Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas, quando fomos procurados para apoiar esse ato pacífico, esse ato democrático, já de pronto encabeçamos essa proposta para vir aqui discutir com toda a sociedade. Essa é uma preocupação que não se envolve só com os serventuários daqui, com os advogados civilistas, mas de toda a sociedade, de todos que vêm buscar uma resposta para os seus problemas. Tendo em vista esses acontecimentos no dia 26, que causou tremor na edificação do Fórum Civil, acabou por gerar um caos muito grande na saída e os funcionários ficaram temerosos. Esse é o objetivo que nós estamos aqui hoje, debater com toda a sociedade e cobrar uma resposta do próprio Tribunal de Justiça, que diz que foram feitas algumas avaliações, porém nós não tivemos ainda uma efetiva resposta das condições dessa edificação. Então foi proposto esse debate, estamos aqui, vou ratificar aqui, peço para que todos aqueles colegas, advogados, serventuários, quem faz uso do prédio, que se inscreva para relatar quais são os problemas, o que sofreram, se estavam presentes aqui. Em suma, seria isso, doutor Elias. Muito obrigado. Eu quero aqui também dividir com todos essa preocupação, inclusive dos juízes e juízas. Uma delas até disse o seguinte: apareceu aqui uma fissura, uma rachadura, uma pequena rachadura do prédio, na sala, que cabia um papel sulfite na rachadura. Com o passar dos dias, começou a caber esse mesmo papel dobrado em 4. Agora já cabe uma caneta BIC. Então nós estamos preocupados realmente com a situação que angustia aqueles que fazem deste local o seu local de trabalho. Agora, dando sequência, vamos dar a palavra ao representante da SOGEPAR dos Oficiais de Justiça, a SOGEPAR. Com a palavra, o colega Antônio Marcos, da SOGEPAR. Bom dia. A SOGEPAR vem apoiando essa luta contra as instalações bancárias do Tribunal de Justiça há vários anos. Nós somos 120 oficiais de justiça que trabalham nesse prédio. Um prédio da capital do estado do Paraná que infelizmente não tem uma sala condizente dos oficiais de justiça. Apesar de ser uma atividade externa, os oficiais de justiça comparecem diariamente a esse prédio. Então é nesse sentido que a Associação dos Oficiais de Justiça vem se solidarizar à OAB e à Associação dos Advogados Criminalistas, no sentido em que esse tribunal apresse
apresse de maneira conclusiva as obras do próprio Centro Judiciário ou a própria alocação do prédio da Mauá, que o Tribunal já fez a licitação e comprou. Enfim, a nossa solicitação é que o Tribunal viabilize uma forma de amenizar a possível tragédia que pode acontecer nesse prédio. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Rodrigo, presidente da CGPAR, e agora há pouco eu troquei a letra, a SOGEPAR, é dos oficiais de justiça, a CGPAR. Doutor Rodrigo, a palavra é sua. Muito boa tarde. A CGPAR, só para que vocês tenham uma ideia, ela já contratou um laudo independente para auxiliar as avaliações que o tribunal está fazendo. O prédio tem sofrido esses abalos, mas ele tem sido monitorado pelo Departamento de Engenharia do Tribunal diariamente. A questão do fórum é evidente que precisa mudar, esse é o fato. Mas o prédio está em construção. O prédio do fórum está em construção. E não há nada que se possa fazer até que o prédio esteja pronto. Até o final de semana nós devemos ter esse laudo independente que foi feito pelo professor da Universidade Federal, Dr. Rui Medeiros, que é doutor nessa área. É um dos maiores especialistas em estrutura do Paraná, e ele já está, desde a semana passada, fazendo uma avaliação. Então, até o final de semana, nós devemos ter certeza do que está acontecendo e o que pode ser feito. Então, basicamente é isso. Muito obrigado. Muito bem, doutor Rodrigo. Realmente, nós precisamos debater isso, porque um assunto desse não tem como ser conversado em quatro paredes. Isso tem que ser falado de maneira pública. Enfim, é um assunto bastante importante para ser deixado em segundo plano. Vamos chamar aqui doutor Noronha, que além de ser integrante da Ordem dos Advogados, é uma pessoa que frequenta muito o Fórum Cívico como profissional. Com a palavra, doutor Noronha. Obrigado, Elias. Doutor José Lúcio Gomes, que está me ouvindo lá de cima, Renata, o Lincoln, e todos os funcionários que estão engajados nessa causa, doutor Juliano Breda, doutor presidente da OAB do Paraná, toda a diretoria dele aqui presente, Elias, que demonstra a importância do tema, principalmente para os advogados que aqui frequentam, mas também para os usuários, para os clientes, para os funcionários, oficiais de justiça, cartorários, escrivães, que estão aqui todo dia sofrendo com essas dependências que são muito aquém do que deveria ser o Fórum Cívico de Curitiba. Quem passar dessa porta e for até o banheiro, vai ver o estado de calamidade que é as instalações sanitárias desse prédio. Quem daqui a pouco for pegar o elevador, também vai ver filas intermináveis. Quem tiver que aguardar no balcão, no cartório, não vai ir a comer, não tem lugar para sentar, não tem aonde se esperar, e isso aqui realmente chegou no colapso e chegou no limite. Os acontecimentos do dia 26 demonstram que a OAB, desde 2008, vem brigando e vem lutando, que é por um novo Fórum Cívico em Curitiba. Se nós temos já um novo fórum da Vara de Família, que tem que ser elogiado, um novo fórum, temos instalações que foram, se não novas, mas adequadas para os advogados criminalistas, nós temos que brigar para que, aonde trabalham civilistas, como eu e como vários que estão aqui, tenham um local digno para exercer a sua profissão. Não foram uma nem duas vezes que nós tivemos dificuldade com os clientes, com testemunhas, com o próprio advogado da outra parte, sem ter o mínimo de condições, doutor Elias, para vir aqui e desempenhar a nossa profissão. E esses acontecimentos do dia 26 representam o dia do basta. O basta para que realmente se passe no laudo e se apresente para todos nós qual é a situação do prédio. O engenheiro Mauro, que
já tinha feito no ano passado, e no começo desse ano teve os problemas, fez uma série de sugestões, uma série de exigências para que desse um laudo conclusivo, e até hoje, aonde eu sei, nada foi feito. Então, o nosso pedido é justamente se preservar as vidas que aqui estão. O meu sócio, doutor Elias, esteve em Guaratuba quando aconteceu aquela tragédia recente, mas não tão recente assim, recente na memória dele, recente na memória de todos que perderam familiares. E ninguém quer que isso se repita aqui. Conosco, os profissionais do direito, com aqueles profissionais que hoje ainda estão lutando com a justa indenização, estão lutando por aquelas vidas que foram perdidas lá em Guaratuba. Então, o que se exige é muito pouco, doutor Elias. É só que nos assegurem que esse prédio tem condições de receber as milhares de pessoas que hoje estão aqui. Porque isso não é uma manifestação dos civilistas, dos funcionários, dos criminalistas, é uma manifestação de toda a comunidade jurídica. Para que se tenha aqui um fórum em Curitiba adequado. A gente sabe que o tribunal já está com um projeto de licitação do novo fórum civil, isso é reconhecido, mas a liminar do CNJ nos traz uma grura ainda maior, para que não fique esse fórum civil aqui, ou aquele que está sendo construído, igual aquele que hoje abriga o Palácio das Araucárias, que lá era para ser o fórum civil. Lá, onde é que está o Palácio das Araucárias, era o verdadeiro fórum civil. Então, por conta de má licitação, por conta de mau planejamento, nós estamos aqui ainda, doutor Elias, sofrendo com dificuldade de estacionamento, com dificuldade de locomoção, com dificuldade de processo, com dificuldade de tudo neste prédio. Então, eu me solidarizo porque estou aqui todos os dias, sou um advogado de fórum, doutor Elias. Doutor Gomes sabe disso. Estou aqui quase todo dia. Frequento as filas do balcão e nunca entrei para dentro do cartório. Fico na fila do balcão, porque eu acho que o advogado tem que se respeitar ali. Todos os advogados são iguais. Todos os advogados merecem o mesmo tratamento. Então, é com muito prazer que eu estou participando desse movimento, doutor Fábio, doutora Eveli, doutor Bélia, doutora Juliana, doutor Luiz Gustavo, desse manifesto que é para se criar rapidamente sanar essa dúvida que nós temos na real situação do Fórum Civil. E por que não pedir que imediatamente nós tenhamos instalações dignas para o nosso Fórum Civil de Curitiba. Muito obrigado. Ok, nós acabamos de ouvir o tema. Agora, eu penso que seja oportuno então mesclar aqui com o representante do Sindjus, André Vieira. Gostaria que você, em nome, evidentemente, dos seus representados, faça um manifesto nessa audiência pública. A palavra é sua. Boa tarde a todos os trabalhadores e as pessoas que utilizam aqui o Fórum Civil. O Sindjus, o Sindicato de Servidores do Poder Judiciário, ele vem acompanhando com bastante atenção essa série de eventos que tem causado insegurança e intranquilidade para as pessoas que frequentam esse lugar. E nós sempre encaminhamos, sempre levamos essas questões ao Tribunal de Justiça. Nós temos conversas permanentes e esse fato é muito conhecido de toda a diretoria do Sindjus e também é um fato conhecido pelo Tribunal. E nós temos perspectivas mesmo assim, de resolver esse problema permanentemente. O Tribunal ele tem, nesses últimos anos, um ritmo frenético de mudanças, de construções novas, instalação de novas varas, e tudo isso vem junto com um volume muito grande de investimentos e principalmente em edificações. Então nós temos uma perspectiva real em que os servidores, as pessoas que frequentam o Fórum Civil, venham a ocupar um outro lugar. Esse procedimento ele já está em andamento. Nós, na semana retrasada, o Sindjus
protocolou um novo requerimento, solicitando informações atualizadas sobre as providências com relação a esse assunto. Solicitamos que sejam apresentados pareceres técnicos que garantem que há segurança para essa edificação e também para nos dizer qual vai ser a perspectiva para os servidores, para as pessoas que aqui frequentam, de novas instalações para o futuro novo Fórum Civil. Então, queria dizer assim, que é válido toda a demonstração do interesse e anseio das pessoas, sempre de forma amistosa, nós, afinal de contas, essas demandas são encaminhadas, o tribunal está aberto, nós temos tido conversas frequentes, então não é um caso esquecido. Então, nós temos certeza que, num período, espero que seja curto, nós tenhamos resolvidas essas questões de forma permanente. E talvez a gente saber se é possível alguma ação emergencial para minimizar, de repente, assim, os efeitos de permanecer nesse lugar enquanto um novo local seja efetivamente, até que se conclua todo o procedimento para que o pessoal finalmente esteja em novas habitações. É isso. Muito bem. Agora nós vamos ouvir o Dr. Flávio Tassier, que também, como advogado, preocupado, vai fazer a sua manifestação, a seu encaminhamento. Bem, boa tarde a todos, representantes aqui da Sejipar, da Ordem dos Advogados do Brasil, a advocacia reunida efetivamente em torno desse projeto, que é um projeto maior de todos nós, mas é importante que se esclareça. Já nós lutamos por esse projeto há mais de 3 anos. Repetidamente fomos ao Tribunal de Justiça para que ele nos desse respostas de um Fórum Civil adequado. Por certo, a estrutura que aqui está, pensada há mais de 20 anos, não suporta a demanda de processos físicos hoje e o peso que impõe a estrutura desse prédio. O que mais nos preocupa não é o simples tremor do prédio na semana anterior. É talvez o descaso de não nos ter sido passado informações técnicas precisas e o porquê não cumprido os laudos que no ano anterior já foram feitos, as exigências para que tivesse convicção que essa edificação seria segura. Nessa medida, todos nós aqui emanados pretendemos, com isto, que o tribunal tome uma efetiva posição. E essa posição passa por adoção de algumas medidas que nos parecem relevantes. A primeira delas não é realizar um treinamento para evacuação do prédio. E parece que se precisamos treinar as pessoas para evacuar o prédio o quanto antes, precisamos antes disso não exigir que elas estejam aqui. Precisamos que os advogados tenham, não os seus prazos, mas as suas audiências suspensas. Não temos como mais, enquanto não sanar essa dúvida, imaginar que temos que submeter os advogados ao risco de algo que não sabemos o que é. Exigimos que o tribunal se posicione nesse sentido. Por certo, vem empreendendo o tribunal esforços para o novo Fórum Civil, mas até lá não podemos ficar aqui à mercê da insegurança que gera a ausência de providências pelo lado que o tribunal já tem, não do que o tribunal ainda não tem. No ano anterior, algumas diretrizes foram determinadas para que as estruturas do prédio pudessem ser analisadas de forma específica, e isso infelizmente não aconteceu. Então, o que estamos aqui pleiteando é que o tribunal se sensibilize a essa medida e que preserve a vida dos advogados, dos seus servidores, dos estagiários que estão aqui cotidianamente, das partes que frequentam o fórum. Não imaginamos mais possível conviver com essa insegurança. Me parece que eu não gostaria de estar aqui trabalhando cotidianamente, tendo que ser treinado para uma evacuação o mais rápida possível. Assim, então, agradecemos, inclusive agradeço aqui também esse emanar de todas as entidades em torno desse projeto, que é um projeto de todo o povo paranaense, não apenas da advocacia coletiva. Ok, pessoal, atenção, agradecendo a sua contribuição. Vamos ouvir a voz de mais um criminalista, que é o Dr. Juliano Preto, que, de resto, nós está muito preocupado porque sabe mais que ninguém
que a tranquilidade para o exercício da magistratura, do Ministério Público, da advocacia é fundamental, até para a questão de produção, que tanto nos cobra, término de processos, enfim, tudo tem que ser feito dentro de estatísticas hoje. Nós somos muito cobrados, os advogados, os juízes, os promotores, os serventuários, mas nós precisamos ter tranquilidade para nos desincumbirmos destas missões. Com a palavra, colega doutor Juliano Breno. Obrigado, Elias. Obrigado, Danilo, representantes da Associação Brasileira, da Associação Paranense dos Advogados Criminalistas, a servidora Renata, que convocou esse ato público, presidente do ONG, os conselheiros da ordem que aqui estão presentes. Esse é um ato da sociedade curitibana, da sociedade paranaense. Nós ficamos extremamente tristes com a realização desse ato, não queríamos estar aqui, mas isso é absolutamente necessário. Por outro lado, ficamos extremamente satisfeitos que a Associação dos Servidores, a CGPAR, a Associação dos Oficiais de Justiça, praticamente todas as entidades responsáveis pelo dia a dia do Fórum Civil se engajam com a OAB nessa luta por melhores condições. O Elias falou da questão da atuação profissional sobre a insegurança. O primeiro dos direitos do advogado é advogar com liberdade. E não advoga com liberdade quem tem medo. Quem tem medo de uma iminente tragédia que possa acontecer com um prédio em relação ao qual todos nós sabemos das suas deficiências. E a APACRIM está aqui, não por acaso, mas também pelo fato de que já se anuncia que com a mudança do Fórum Civil há a possibilidade da vinda das varas criminais aqui para o edifício Montevar, com o que nós não concordamos sobre nenhuma hipótese. Não se trata apenas de saber e ter uma resposta clara e objetiva do tribunal e das autoridades responsáveis pela integridade física das pessoas que aqui trabalham, se esse fórum cairá ou não da noite para o dia. Esse fórum não possui mais condições de atender a gigantesca demanda por justiça que diariamente trazem aqui milhares de advogados, servidores e testemunhas. Nós temos convicção de que a Associação dos Magistrados, dos juízes aqui no Fórum Civil, passada a eleição de segunda-feira do Tribunal de Justiça, se unirão também à OAB nessa luta. Nós estaremos no dia 13, próximo agora, com o novo presidente eleito do Tribunal, para cobrar prioridade absoluta na definição do Fórum Civil e o planejamento de todas as demais unidades judiciárias. Queremos resolver também o problema das condições do juizado especial, que hoje não atende adequadamente as partes e os advogados que não comparecem. Tem uma definição objetiva e um planejamento estratégico a respeito do que acontecerá com o Fórum Criminal. Para quem não sabe, vários juízes criminais não têm marcado audiência para o ano que vem porque não sabem onde elas se realizarão. Ou seja, a ausência de planejamento estratégico do tribunal tem causado, sim, na prática, uma lentidão, por exemplo, nos processos criminais. E é essa postura clara, essa postura de respeito e de responsabilidade a todos os jurisdicionados que nós iremos pedir para o próximo presidente do tribunal no dia 13 de novembro. E digo a todos que estamos aqui para renovar o compromisso de que nos próximos 3 anos teremos uma OAB que fiscalizará diariamente o respeito do tribunal em relação ao advogado e em relação às partes. E lutaremos por melhores condições para o exercício profissional, seja aqui no Fórum Civil, seja em qualquer outra unidade judiciária
do Estado do Paraná. Muito obrigado. Nós queremos aproveitar, doutor Juliano, sua presença aqui, doutor José Lucimone, para fazer a entrega de um DVD que contém um documentário sobre o juizado especial. Nesse material, nós pedimos para uma equipe ouvir juiz, promotor, oficiais de justiça, serventuários, advogados, enfim. Nós estivemos lá por 3 dias seguidos, ouvindo pessoas, e aí estão as impressões, ou seja, é difícil o algo desagradar a todas. E o juizado especial, naquele endereço, em frente ao Clube Curitibano, realmente conseguiu a façanha de inaugurar a todos. Nós declaramos encerradas as inscrições para fazer uso da palavra e vamos terminar este evento com a palavra do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. José Lucimone. Após a sua palavra, já está automaticamente declarado o encerramento deste evento. Com a palavra, Dr. José Lucimone. Obrigado, Elias. Obrigado, Danilo. Obrigado, Brenda. A todos aqueles que usaram a palavra. A servidora Renata Guarani Fernandes, que fez este movimento absolutamente correto, no nosso modo de entender, porque eu acredito que cada servidor, cada pessoa que trabalha aqui no Fórum Cívico, familiar de cada pessoa que vem aqui, diariamente deve fazer uma oração pedindo proteção pelo temor que existe hoje quanto ao trabalho nessas instalações. Eu me recordo, os colegas, que eu morei aqui em frente, aqui na rua do Governador Fontana, há mais ou menos 30 anos, foi quando fizeram as instalações, transferiram instalações do fórum para esse local. Naquela época, Curitiba era uma cidade muito menor que é hoje, cerca de 800 mil habitantes, e o número de processos infinitamente menor. O que nós vemos hoje é um saturamento dessas instalações que não comportam dignamente sequer a organização de uma audiência. Você vai a uma sala de audiência aqui, você vê aquela sala atopetada de processos, você vê processos em todos os lugares. Já tive a oportunidade de vir aqui e verificar que as pessoas muitas vezes não dispõem de um banco para aguardar ser chamada para um atendimento, e muitas vezes vi colegas nossos, estagiários, sentados no chão, aguardando a sua chamada, que é demorada. Não é possível uma situação como essa perdurar mais. Nós somos absolutamente críticos, desde o primeiro momento em que assumimos a Ordem dos Advogados. Críticos à continuidade do funcionamento do Fórum Cívico nesse local. Eu digo a todos os senhores, várias e várias mensagens, páginas e pronunciamentos nós fizemos em várias oportunidades, mostrando que isso aqui não se mostra adequado ao funcionamento digno da justiça paranaense. Nós temos hoje a necessidade de um fórum moderno, adequado, construído para ser especialmente uma instalação construída para abrigar o funcionamento de um fórum cívico. E também esses outros fóruns que estão espalhados na cidade e que tanto dificultam a atividade dos advogados e contra a situação que nós somos contrárias, como foi a juizado especial e várias espalhadas em todo o local, deveriam se concentrar no Centro Judiciário da U, que tem um projeto e que, se não for começado um dia, jamais vai acontecer como uma instalação que venha a abrigar a justiça paranaense. Meus amigos, a Ordem está absolutamente solidária com toda e qualquer atitude que mostre a realidade da justiça nesse local. Nós não podemos e não aceitamos uma continuidade dos fatos como hoje estão acontecendo. Pedimos formalmente que o Tribunal de Justiça nos garanta, que garanta a cada um daqueles que trabalham aqui no Fórum Cívico dessa capital condições de segurança, condições de dignidade, e que isso tem que ser feito, e não podemos e não temos condições de explorar por muito mais tempo para que isso venha a ocorrer. Então fica aqui o protesto nosso,
de todos os advogados de Curitiba que atuam aqui, de todos os servidores. E olha, eu quero dizer a todos vocês, certamente, juízes, usuários, oficiais de justiça, como já se pronunciaram, os cartorários, estão de pleno acordo com essa situação. Dignidade para o Fórum Cívico de Curitiba é o que esperamos. Muito obrigado. Ao encerrar, nós queremos fazer um agradecimento à Polícia Militar do Estado do Paraná, que se fez presente, ao BPTran. Queremos, senhores policiais, que seja transmitido ao comando do nosso agradecimento. Tudo transcorreu na mais perfeita ordem, nenhum incidente foi realmente preservada. Queremos agradecer à URBS, à Prefeitura Municipal de Curitiba, comunicamos às pressas e tivemos acolhida a nossa postulação de fazer este ato. Muito obrigado a todos, vamos nos unir sempre de mão dadas pelas boas causas. Estamos todos irmanados. Muito obrigado, boa tarde a todos.